Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre uma das principais estruturas da geometria. O assunto de hoje são as circunferências. Para a gente começar a falar sobre circunferência, a gente precisa primeiro entender o que a circunferência é. É fundamental compreender isso para você internalizar isso e na hora de resolver exercícios você saber do que você está falando. Então, imagine que alguém te dê um ponto qualquer, em qualquer lugar do plano, como por exemplo esse aqui, que eu vou chamar de ponto O. E alguém define uma certa distância, como por exemplo essa distânciazinha aqui que vai daqui até ali. Muito bem, a circunferência nada mais é do que o conjunto de todos os pontos do plano que estão à mesma distância desse ponto que você escolheu. Então, se a gente pegar essa distância aqui, por exemplo, a gente vai ter um ponto aqui nessa extremidade desse segmentinho. A gente pode fazer outro ponto aqui, outro ponto ali, outro ponto lá. Quando a gente reunir todos os pontos que têm a mesma distância desse central, né, a gente vai ficar com uma curva semelhante a essa daqui. Então, o conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância desse ponto O central é que formam essa tal circunferência. Então, essa daqui é a principal ideia que você tem que guardar de circunferência. Todos os pontos em cima dessa borda têm a mesma distância desse ponto central. Aliás, essa distância é chamada de raio da circunferência. Muito bem. Toda vez que a gente olhar para uma circunferência, a gente precisa identificar algumas palavras importantes. A gente pode traçar linhas externas à circunferência, como por exemplo essa linha aqui que passa fora da circunferência, longe da circunferência. Todos os pontos não estão, né, àquela distância. Vou até fazer uma linha retinha aqui, ó. Aqui, como por exemplo, gente, escorreguei aqui. Como por exemplo essa linha aqui. Isso aqui é uma linha externa, porque ela não cruza a circunferência. Podemos também desenhar uma linha tangente, que é aquela linha que encosta na circunferência. Como você vê aqui, encosta em apenas um ponto a circunferência. Podemos também falar de uma linha secante, que é aquela que vai cruzar a circunferência sempre em dois pontos. Além das linhas, quando a gente fala de pedaços de reta, a gente vai mudar o nome para corda e diâmetro. Corda é toda linha que possui duas extremidades em cima da circunferência. Então, por exemplo, ó, eita, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma linha onde as duas extremidades estão em cima da circunferência. Esse ponto é um ponto da circunferência, esse ponto também. Essa linha é chamada corda. De todas as cordas, a maior corda que a gente vai conseguir desenhar lá dentro, a gente chama de diâmetro. Diâmetro, então, é essa linha que passa, é a maior corda possível, que a gente pode desenhar em cima de uma circunferência, que a gente chama de diâmetro e mede o dobro do raio. Ok. Arco é um pedaço da circunferência delimitada por dois raios. Então, por exemplo, aqui você tem a circunferência toda. Um arco pode ser, por exemplo, a distância desse ponto até esse ponto, esse pedaço da circunferência, que é delimitado, como eu já disse, por dois raios. Ó, desenhe um raio daqui para lá. Desenhando um raio daqui para lá, a gente tem ali aquele ponto determinado sobre a circunferência. Aí, né? E eu ainda posso fechar mais um raio aqui, delimitando então a outra extremidade ali do arco. Maravilha. Então, arco é um pedaço da curva, da borda da circunferência. Já corda e diâmetro são linhas retas que ficam presas na circunferência. Diâmetro é aquela linha que mede o dobro do raio. Agora, sempre que a gente falar sobre circunferência, a gente precisa de lembrar de fazer algumas estruturas que podem estar escondidas aparecerem. A maneira que eu gosto de chamar essas técnicas para aparecerem coisas que a gente não conhece, não está enxergando, são os chamados raios bons.
a gente pode desenhar dois raios bons em estruturas clássicas da circunferência. Como, por exemplo, nesse caso aqui. Ao apresentar uma corda, você pode desenhar um raio bom ligando o centro a uma extremidade da corda. Você também pode desenhar um raio bom ligando o centro a outra extremidade da corda. O centro até a outra extremidade da corda, como você vê aqui. Agora, por que é que esse raio é chamado de raio bom? Por que é que eu chamo ele de raio bom? Veja só. Raio bom é aquele que te ajuda a enxergar alguma coisa que está escondida. Agora, você sabe que todo raio da circunferência tem sempre a mesma medida, pois que a circunferência é o conjunto de todos os pontos que tem essa mesma distância do centro, não é? Pois bem, quando a gente pensa nisso, esse raio é igual a esse. Então, traçando esses dois raios, a gente fica com um triângulo isósceles que estava escondido. A gente começa a enxergar esse triângulo isósceles, ó. E tudo que a gente sabe de triângulo isósceles, a gente pode marcar aqui dentro. Por exemplo, o triângulo é isósceles, então esse ângulo é igual a esse aqui. Outro detalhe, se você traçar uma linha aqui que vá do vértice até a base, cortando no ponto médio, essa linha é a altura do triângulo, então faz 90 graus com a base e tem um monte de coisas ali escondidas. Aliás, até o ângulo aqui em cima acaba sendo particionado ao meio. Essa linha que a gente desenhou por última altura é bissetriz daquele ângulo do vértice do triângulo isósceles, certo? Então, esse daqui são os primeiros raios bons que você pode desenhar. Lembrando, raio bom é aquilo que você pode desenhar para te ajudar a enxergar coisas escondidas. Nem sempre vai ser conveniente você marcar esse raio bom aqui ou ali. Mas com um pouco de treino e de prática, você vai aprendendo a enxergar e desenhar esses raios quando forem necessários. Agora, outro raio bom e muito importante é o raio que a gente marca quando a gente liga o centro da circunferência ao ponto de encontro, ao único ponto de encontro de uma reta tangente. Por quê? Quando a gente desenha esse raio que vai do centro da circunferência até o ponto de tangência, guarde isso. O ângulo feito entre esse raio e a reta tangente é sempre 90 graus. Tá, professor, mas por que que isso é importante? Bom, isso é importante porque a gente sabe um monte de coisas relacionadas a ângulos de 90. A gente sabe que lá em ângulos, quando a gente fala de ângulos de 90 graus, a gente pode enxergar às vezes um triângulo retângulo, para usar um Pitágoras aí no meio, ou algumas outras estruturas envolvidas. Então, ó, esses dois raios bons são ideias que você pode ter para aprender a criar estratégias e enxergar coisas para tentar resolver exercícios. Em muitos exercícios a gente não vai ter muita ideia do que fazer. Quando você lembrar que existem raios bons, isso pode fazer pular na sua frente um monte de estrutura que estava escondida para você ter justamente ideia do que fazer. Agora, outra coisa importante de falar da circunferência é como é que a gente mede o tamanho da linha curva que está sobre a circunferência. Bom, existe a relação entre o comprimento da borda da circunferência e a medida do seu raio. É possível mostrar que o comprimento da circunferência, a borda da curva, é dado por 2 vezes π vezes o raio. Esse π é um número irracional, é um número com infinitas casas decimais, que a gente aproxima o valor para 3,14 quando necessário. Você vai ver que em alguns exercícios, o próprio enunciado vai falar, olha, use π valendo 3, use π valendo 3,1, ou ainda use π valendo 3,14. Caso o enunciado não dê pistas, a gente deixa o π lá escrito, porque o π é como a raiz de 2 ou a raiz de 3. Todo mundo sabe mais ou menos quanto vale aquele símbolo, né? Muito bem. Como é que a gente determina o comprimento de um arco sobre a circunferência? Bom, um arco, então, é uma parte, um trechinho do círculo todo. Como ele é uma parte, a gente, como eu disse antes, ele pode ser determinado aqui, ó, por dois raios da circunferência, como, por exemplo, esse raio aqui e esse raio aqui. Então, é fácil perceber que o tamanho de um arco vai ser dado por dois motivos. Primeiro,
o tamanho do raio, segundo, o tamanho dessa abertura do arco, que é o ângulo central. Para a gente descobrir essa distância curva aqui, vamos pensar assim, né? Essa distância dessa curva, essa medida aqui dessa curva, a gente simplesmente faz uma regra de 3. Afinal, o comprimento 2πr, como você vê aqui do lado, é o comprimento de uma volta inteira. É o comprimento correspondente à borda de 360 graus. Para descobrir aquela distância, basta você fazer uma regra de 3 envolvendo o ângulo central, o ângulo que enxerga ali essa distância. Então, se essa distância for 180, a medida do arco é metade, porque 180 é metade de 360. Se for 90 graus, é 1/4 do total, porque 90 graus é 1/4 da volta inteira. E assim por diante, é só fazer uma regrinha de 3. O comprimento total 2πr está para o giro total de 360 graus. O comprimento x está para o ângulo dele, por exemplo, 60 graus. Aí você faz uma regrinha de 3 e calcula esse valor. Agora, por falar em ângulos, é bom a gente notar aqui, existem dois tipos de ângulos que a gente pode traçar na circunferência, chamados ângulo central e ângulo inscrito. O ângulo central é aquele ângulo que tem vértice, o cantinho dele está no centro da circunferência. Então, se esse aqui é o centro da circunferência, a gente pode desenhar um ângulo central marcando aqui 2 pontos em cima da circunferência, ligando esses pontos ao centro, através de um raio aqui e um raio aqui, que eu queria muito usar a linha reta, mas ela não está facilitando para mim. Aí, ó. Limitações aqui do aplicativo, viu, gente? Opa, aí pronto. Ali tem um raio. Aqui eu posso ainda desenhar mais um. Daqui até aqui. Aí, pronto. Esse aqui é um ângulo central. O ângulo central enxerga uma borda da circunferência que, por definição, tem a mesma medida em graus. Veja só, a abertura dele em graus é a mesma abertura do ângulo que está lá no centro. É a mesma abertura do ângulo que está lá no centro. Diferente desse aqui, ó. Esse aqui eu quero calcular o comprimento, como se eu estivesse calculando medindo com a régua. Então, esse D é medida de régua, em centímetros, em metros, etc. Já aqui a gente está falando da medida em ângulos. Isso quer dizer o quê? Se você girar 90 graus lá no centro, você também girou 90 graus em cima da borda, e assim por diante. O ângulo central, portanto, a gente pode já organizar aqui que ele tem a mesma medida do arco que ele enxerga, né? Que é do tamanho ali da borda, do pedaço que ele enxerga da borda. Agora, a gente chama de ângulo... Ah, mas atenção, só vale se ele tiver esse pontinho no canto, no centro. Se o ângulo não tiver no centro, como por exemplo, assim, ó, se você desenhar um ângulo assim, já não está no centro, então você já não pode fazer mais a mesma afirmação. A gente vai ter que desenvolver outras estratégias para calcular o valor de ângulos como aquele que eu acabei de apagar. Agora, ângulo inscrito é aquele que é definido usando 3 pontos em cima da borda da circunferência. Por exemplo, um ponto aqui e um ponto ali. Muito bem, então quando você liga esses pontos, veja só, esse ponto com aquele ali. Esse ponto com aquele... Opa! Esse ponto com aquele de lá. Isso aqui é o que a gente chama de ângulo inscrito. Agora, o ângulo inscrito também enxerga um certo arco aqui, ó, na borda. Mas como ele não é central, ele não tem a mesma medida. Aliás, apesar disso, a gente pode falar que existe um ângulo central aqui correspondente a esse ângulo inscrito, ó. Opa! Um ângulo aqui central a esse ângulo inscrito. Deixa eu ver se eu consigo aqui puxar a linha reta de novo. Força. Beleza, ó. Então, esse arco aqui, esse ângulo que você vê aí, o betinha, ele enxerga um arco que possui aqui a medida desse ângulo central
alfa, por exemplo. Né? Agora, se esse pedacinho vale alfa, então essa bordinha aqui também vale alfa, porque a medida do arco é a mesma do ângulo central. A relação que há entre o inscrito e o central é que o inscrito, o ângulo que tem o cantinho na borda da circunferência, tem metade da medida do arco que ele enxerga. Então, se o beta enxerga aquele arco de medida alfa, então é porque o beta vale metade do alfa. Metade do alfa. Então, ele vale sempre metade do arco que ele enxerga. Por exemplo, se eu desenhar uma circunferência, aí, pronto, tá aqui o centro dela, vamos fazer a bolinha aqui pequenininha do centro, se ele deixar, pronto. Agora, vamos supor que eu venha aqui e diga que esse ângulo aqui é um ângulo inscrito de 60 graus. Bom, se o inscrito vale 60, é porque o arco que ele enxerga dessa ponta até aqui nessa outra ponta vale o dobro disso. Ele vale metade do arco que ele enxerga. Se ele vale 60, é porque o arco vale 120, que é a mesma medida do seu ângulo central. Ok? Então, ó, se o ângulo do canto mede 60 porque ele enxerga um arco de 120, o ângulo do canto sempre vale metade daquilo que ele enxerga. Então, por exemplo, se eu mudar aqui a situação, ó, vamos ver se eu consigo mudar a situação para dar um outro exemplo aqui, ó. Se eu desenhar esse ângulo aqui e disser que esse ângulo aqui vale 70 graus, esse 70 graus enxerga esse arco. Como ele é um ângulo inscrito, eu posso atestar com certeza que esse arco vai valer 140, porque o ângulo do canto vale metade daquilo que ele enxerga. Agora, vamos fazer ao contrário. Opa! Se eu desenhar um arco como esse aqui, um ângulo inscrito como esse, e disser que esse ângulo, esse arco em cima da borda, vale 70 graus, então o ângulo central também vale 70. Mas o ângulo que está na borda, esse ângulo aqui que tem vértice na borda da circunferência, vale metade daquilo que ele enxerga. Se ele enxerga 70 graus, é porque esse ângulo do canto mede 35. Beleza? Há duas consequências importantes desse fato do ângulo central e do ângulo inscrito. A primeira consequência é a seguinte: se você tiver um ângulo que enxerga esse arco aqui, e você desenhar, um outro ângulo que enxerga o mesmo arco, mesmo que eles pareçam um pouco diferentes pela impressão que você tem do desenho. Se você desenhar, por exemplo, esse outro ângulo, se ele também enxergar o mesmo arco, adivinha, é porque obrigatoriamente eles terão a mesma medida. A medida desse ângulo vai ser medida por esse aqui também. Tem que ser a mesma, porque eles enxergam o mesmo arco. A primeira consequência é exatamente essa, ó. Ângulos que enxergam o mesmo arco têm medidas iguais. Agora, tem um ângulo particularmente importante, que é o ângulo que enxerga o diâmetro. Olha só. Se você desenhar, sempre que você desenhar um ângulo com a ponta ali na borda da circunferência e ele enxergar o diâmetro dessa circunferência, pode ter certeza, o ângulo do diâmetro é meia volta, é 180 graus. Então, o ângulo que o enxerga, o ângulo do canto que o enxerga, certamente valerá 90 graus. Por causa disso, a gente pode dizer que todo triângulo retângulo sempre pode ser inscrito, sempre pode ser desenhado numa circunferência, onde a hipotenusa equivale ao diâmetro. E detalhe, né? Se eu ligar essa ponta do diâmetro até a outra borda e até aqui, esse ângulo também valerá 90 graus, porque ele enxerga o mesmo pedaço. Beleza? A partir daqui, gente, a gente pode começar a fazer alguns exercícios.
Eu separei hoje alguns exercícios para a gente resolver nesse vídeo e os demais a gente vai resolver na aula ao vivo que a gente vai ter a respeito disso, na quinta-feira, tá? Vamos lá, ó. Eu vou começar com o exercício número 4. A partir da página 16, se eu não me engano, esse exercício número 4 está na página, desculpa, totalmente errado, falei, está lá na página 63. Mas acho melhor a gente fazer o seguinte, para não ficar extenso demais, vou encerrar esse vídeo por aqui e a gente começa a resolução desse exercício no próximo vídeo, beleza? A gente se vê no próximo então. Até daqui a pouco.